Boa tarde. Vamos começar, mais uma aula remota. Então, hoje nós vamos começando aqui falar sobre o assunto e falar aqui Brasil, África de Todos. E por que esse título, Brasil, África de Todos? Não é isso? Então, vejam só. A gente sabe que o país, o nosso país, o Brasil, ele é formado, por várias raças. Por isso que esse assunto aqui está intitulado Brasil, África de Todos. Principalmente África, por quê? Porque foi de onde vieram os negros para trabalhar aqui nas terras brasileiras. Então, a África, ela é um continente muito grande, certo? E esse continente africano, ele está dividido em vários países, certo? Então, quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram os indígenas, certo? Algum tempo depois, foi que eles começaram a trazer os negros africanos para cá. Então, quando eles chegaram aqui ao Brasil, certo? Quando os negros chegaram aqui ao Brasil, eles eram vistos apenas como escravos, Para os senhores de engenho, o negro ele não era tratado como gente, Eles eram tratados como objetos. Então, os negros eles foram retirados à força dos países deles e foram trazidos para cá para serem vendidos a donos de fazenda, para que eles pudessem trabalhar nas lavouras aqui do Brasil. Certo? Então, a influência africana, no processo de formação da cultura afro-brasileira, começou a ser delineada a partir do tráfico negreiro. Foi a partir da vinda dos escravos para cá que toda a influência africana começou a fazer parte da formação do povo brasileiro. Então, a nossa cultura tem bastante influência africana. Então, o escravo africano, ele era o quê? Um elemento muito importante no campo econômico, durante o período colonial. Por quê? Eles eram considerados o quê? Diz aqui. Eles eram considerados as mãos e os pés dos senhores de engenho. Por que eles eram considerados as mãos e os pés dos senhores de engenho? Porque eram eles que trabalhavam no plantio da cana-de-açúcar, eles que trabalhavam nos engenhos, na fabricação da cachaça, da rapadura, do açúcar. Então, os negros, eles trabalhavam diariamente, para fazer com que a economia do Brasil crescesse durante esse período. Então, o negro, ele teve uma grande influência, certo? Não só na nossa cultura, mas também na nossa economia. Porque se os escravos não trabalhassem, ninguém ia trabalhar. Então, por isso que eles eram considerados as mãos e os pés dos senhores. Então, cada uma, veja só, como eu falei lá no início, o povo brasileiro ele é formado por misturas de raças, Quando os portugueses chegaram aqui, já encontraram os índios, depois trouxeram os negros, E cada uma dessas raças, que eu citei, a branca, a negra e a indígena, ela foi de grande importância para a formação do povo brasileiro. Então, a formação do povo brasileiro se deu, iniciou-se a partir da mistura dessas três raças, Porque cada uma dessas raças, ela contribuiu, com os costumes, com os hábitos, com o vocabulário, contribui também na alimentação, nas crenças. Então, cada povo, os brancos tinham a sua crença, o negro e o índio. Então, quando eles chegaram aqui, houve o quê? A junção, dessas culturas, dessa crença, e foi o que originou,
a cultura brasileira, foi o que originou o povo brasileiro. E apesar, certo, da origem diversa dos africanos, né, dois grupos se destacaram aqui no Brasil. Eu falei para vocês que o continente africano ele é grande, ele é bastante grande, por isso ele é dividido em vários países, certo? Mas apenas dois grupos se destacaram aqui no Brasil, certo? Dois grupos africanos que foram trazidos para o Brasil na época da colônia, né? Por exemplo, foram os bantus e os sudaneses. Então, tanto os bantus como os sudaneses, né, eles foram retirados dos países deles, né, à força, né, foram trazidos para cá para serem vendidos. Então, os bantus, os grupos dos bantus, né, eles são de origem africana, da Angola, do Congo e de Moçambique. Maior parte do povo banto, quando chegou aqui no Brasil, eles se concentraram, né, no Rio de Janeiro e em Pernambuco. Já diariamente, né, para fazer com que a economia do Brasil crescesse durante esse período. Então, o negro ele teve uma grande influência, certo? Não só na nossa cultura, né, mas também na nossa economia. Porque se os escravos não trabalhassem, ninguém ia trabalhar. Então, por isso que eles eram considerados, né, as mãos e os pés dos senhores. Então, cada uma, veja só, como eu falei lá no início, né, o povo brasileiro ele é formado por misturas de raças, né? Quando os portugueses chegaram aqui, já encontraram os índios, depois trouxeram os negros, né? E cada uma dessas raças, né, que eu citei, a branca, a negra e a indígena, ela foi de grande importância para a formação do povo brasileiro. Então, a formação do povo brasileiro se deu, né, iniciou-se a partir da mistura dessas três raças, né? Porque cada uma dessas raças, ela contribuiu, né, com os costumes, com os hábitos, com o vocabulário, né, contribui também na alimentação, nas crenças. Então, cada povo, né, os brancos tinham a sua crença, o negro e o índio. Então, quando eles chegaram aqui, houve o quê? A junção, né, dessas culturas, dessa crença, e foi o que originou, né, a cultura brasileira, foi o que originou o povo brasileiro. E apesar, certo, da origem diversa dos africanos, né, dois grupos se destacaram aqui no Brasil. Eu falei para vocês que o continente africano ele é grande, ele é bastante grande, por isso ele é dividido em vários países, certo? Mas apenas dois grupos se destacaram aqui no Brasil, certo? Dois grupos africanos que foram trazidos para o Brasil na época da colônia, né? Por exemplo, foram os bantus e os sudaneses. Então, tanto os bantus como os sudaneses, né, eles foram retirados dos países deles, né, à força, né, foram trazidos para cá para serem vendidos. Então, os bantus, os grupos dos bantus, né, eles são de origem africana, da Angola, do Congo e de Moçambique. Maior parte do povo banto, quando chegou aqui no Brasil, eles se concentraram, né, no Rio de Janeiro e em Pernambuco. Já os sudaneses, né, que eles são provenientes da África Ocidental, principalmente dos países de Sudão e da costa de Guiné. Então, os sudaneses, eles foram trazidos, a maior parte deles foram trazidos para a cidade de Salvador, né, no estado da Bahia. Então, na época da colonização, que quando essas três raças estavam aqui, né, na nossa terra, houve essa mistura, né? Como que houve essa mistura? Brancos tiveram filho com índios, né? Indígenas casaram com negros, negros com brancos. Então, por isso que diz que o Brasil é um país miscigenado,
né? Da mistura de raças, né? Então, cada povo tem a sua contribuição na formação, né, do povo brasileiro. Então, é só que, veja só, o branco, negro e o índio, né, foi o que deu início, né, à mistura de raças para a formação do povo brasileiro. Mas a gente sabe que após os negros, né, após essa mistura de branco, negro e índio, né, foram chegando outras raças ao nosso país. Né? Vieram quem? Os alemães, né, os italianos, franceses, espanhóis, árabes e muitos outros. A gente sabe que até hoje em dia ainda vem muita gente de outros países para morar aqui no Brasil. Então, por isso que nós podemos dizer que o povo brasileiro, certo? Ele é uma mistura de cultura, né? É um povo que tem necessidades diferentes, certo? Por isso que nós chamamos que o Brasil é um país miscigenado. Então, a capoeira, né, como o João citou, ela é uma dança, né, que é originária da África e que faz parte da nossa cultura hoje em dia, né? Então, os escravos, eles foram trazidos para o Brasil para fazer o quê, gente? Na época do período colonial. Eles foram trazidos para quê? Nas lavouras de quê? De cana. Nas lavouras de cana de açúcar. Muito bem. Então, veja só. Quais foram as principais raças que contribuíram para a formação do povo brasileiro? Negro, indígena e branco. Muito bem. Negro, indígena e brancos. Quem sabe me citar quais foram os dois principais grupos africanos que foram trazidos para o Brasil? Foram dois grupos, né? Quem sabe quais são esses grupos? Os bantos e os sudaneses. Muito bem, os bantus e os sudaneses. Os bantus vieram de que países da África? Quem sabe? Então, os bantus... Congo e Moçambique. Muito bem, os bantus vieram da Angola, do Congo e de Moçambique, né? E onde foi que eles mais se concentraram? Em que cidade eles mais se concentraram após chegar aqui no Brasil? Rio de Janeiro e Pernambuco. Muito bem, no Rio de Janeiro e Pernambuco. Né? Já os sudaneses vieram de que países da África? Sudão, Costa da Guiné. Muito bem, eles vieram do Sudão, né? E da costa do Guiné. E foram levados para que cidade aqui no Brasil? Salvador. Muito bem, eles foram levados para a cidade de Salvador. Muito bem. Né? Então, veja só, que o Brasil, ele é um país miscigenado. Por que o Brasil é um país miscigenado? Porque o Brasil tem uma mistura de raças. Muito bem, porque o povo brasileiro é formado por uma mistura de raças. Muito bem. Vamos à nossa atividade, né? Qual é a página? Vou dizer agora. Página 24 e 25 do livro de História. Pronto, eu vou dar o tempinho para que vocês respondam. Qualquer dúvida, perguntem, viu? Vamos aí, gente, a correção da atividade de História. Primeira questão. Observe com atenção o mapa abaixo. Então, vocês já observaram aí, né, essa figura aí que mostra o mapa, certo? Que vocês estão vendo aí mostrando o caminho, né, da África, né, até a América do Sul. Vocês sabem que a África, né,
o continente africano ele é formado por vários países, assim também como a América do Sul, também é formada por vários países, inclusive o Brasil, né, que está localizado na América do Sul. Então, a letra A pergunta o seguinte: de que assunto trata o mapa? Da rota que os africanos traçam para chegar ao Brasil. Muito bem, certo, sua resposta. Se trata da roda dos africanos, para eu vou colocar agora. Que chega no Brasil. Pronto, tá, mas tá certa também sua resposta. É porque cada um botou com suas palavras, mas todas querem dizer a mesma coisa. Né? Então, eu vou repetir aqui uma resposta. Então, essa rota aí, né, trata do comércio de africanos. Era a rota do comércio de africanos entre África e Brasil. A letra B. Para onde iam os escravos de Angola? Para o Rio de Janeiro ou para Pernambuco. Muito bem, para o Rio de Janeiro e Pernambuco. Letra C. Os escravos trazidos para Salvador eram quais? Sudanês. Muito bem, eram os sudaneses. De que estados do Brasil formavam a área dos bantus? Rio de Janeiro e Pernambuco. Muito bem, Rio de Janeiro e Pernambuco, que foram justamente os escravos trazidos da Angola também. Né? Então, 2. Além dos portugueses e dos africanos, quais os outros povos que vieram para o Brasil? Os alemães, italianos, espanhóis, japoneses, árabes, judeus, holandeses e outros. Muito bem, os alemães, italianos, espanhóis, japoneses, árabes, judeus, holandeses, né? E entre outros aí. Número 3. Leia o texto a seguir e responda. Gente que mora dentro da gente. Você sabia que dentro da gente mora gente? Verdade. Não é só nossa panelinha de 3 ou 4 gatos pingados. Pencas de gente brotam de dentro da gente. Brotam parentes, sorridentes e atraentes. Conhecidos, distraídos e encheridos. Companheiros, fofoqueiros e bisbilhoteiros. O gozado é que pensamos que somos diferentes de toda essa gente. Mas, no fundo, somos toda essa massa de gente. Somos uma geleia de etnias ancestrais, familiares e amigos. Afinal, o mundo é só um país. E nós, os humanos, somos seus cidadãos. Somos feitos de gente que se foi e de gente que ainda não nasceu. E nem adianta querer erguer os muros, trancar portas, fechar janelas e fingir que, dentro de nós, não cabe mais ninguém, porque não há coisa mais gostosa do que abrir o coração para um novo amigo entrar. A letra A pergunta o seguinte: o que o texto quis dizer com a frase "Você sabia que dentro da gente mora gente"? E aí, gente? O que quer dizer essa frase? Quer dizer que nós somos menos purificados. Muito bem, quer dizer que nós somos uma mistura de raças. Letra B. Companheiros, fofoqueiros e bisbilhoteiros. O gozado é que pensamos que somos diferentes de toda essa gente. Mas, no fundo, somos toda essa massa de gente. Somos uma geleia de etnias ancestrais, familiares e amigos. Afinal, o mundo é só um país. E nós, os humanos, somos seus cidadãos. Somos feitos de gente que se foi e de gente que ainda não nasceu.
E nem adianta querer erguer os muros, trancar portas, fechar janelas e fingir que dentro de nós não cabe mais ninguém, porque não há coisa mais gostosa do que abrir o coração para um novo amigo entrar. A letra A pergunta o seguinte: o que o texto quis dizer com a frase "Você sabia que dentro da gente mora gente"? E aí, gente? O que quer dizer essa frase? Quer dizer que nós somos menos purificados. Muito bem, quer dizer que nós somos uma mistura de raças. Letra B. Letra B. O texto diz que somos toda essa massa de gente, a mistura de etnias ancestrais. Quais as 3 raças que deram origem ao povo brasileiro? Muito bem, o negro, o branco e o índio. Letra C. O texto diz que parecemos com os nossos familiares. Com quais pessoas da família você se parece tanto fisicamente como na personalidade? Então, essa resposta é pessoal, cada um vai, dizer aí com que membro da família você se acha parecido. Pode ser o físico, ou na personalidade, no jeito de ser.